Você já parou para pensar que ter um aeroporto pode ser mais lucrativo do que ter um banco? Se inscreve no canal agora, ativa o sininho, porque esse vídeo vai mostrar números que você nunca viu em lugar nenhum. Vamos continuar. Quanto recebe um dono de aeroporto no Brasil? No Brasil, quando a gente pensa em aeroporto, a primeira coisa que vem à cabeça é o governo, é a Infraero, é algo público. Mas a realidade mudou completamente nos últimos anos. Hoje, a maioria dos grandes aeroportos do país está nas mãos de empresas privadas, através de concessões que duram décadas, e isso transformou esses terminais em verdadeiras máquinas de gerar dinheiro. Para você ter uma ideia, aeroportos como Guarulhos, Viracopos, Galeão e Confins são operados por grupos privados, alguns nacionais e outros com participação de fundos estrangeiros. E o lucro desses lugares vem de muito mais do que só venda de passagem aérea, porque na verdade a companhia aérea nem é quem fica com a maior parte do bolo quando falamos do aeroporto em si. A receita de um aeroporto se divide basicamente em duas grandes frentes. A primeira é a chamada receita aeroportuária, que é tudo aquilo relacionado direto à operação dos aviões. Taxa de embarque, taxa de pouso, taxa de decolagem, uso de pontes de embarque, armazenagem de carga e até a tarifa que as companhias aéreas pagam para estacionar a aeronave no pátio por mais tempo. Cada decolagem, cada pouso, cada minuto que um avião passa ali gera receita para o dono da operação. Mas é a segunda frente que costuma surpreender as pessoas, que é a receita não aeroportuária. É aqui que mora o verdadeiro segredo do negócio. Estacionamento é um dos campeões absolutos. Em aeroportos grandes, o estacionamento sozinho pode gerar um faturamento gigantesco todos os meses, porque o fluxo de carros é constante. Owner de carro que vai deixar parente, motorista de aplicativo, gente que viaja e deixa o carro guardado por dias. Multiplique isso pelo valor da diária e pela quantidade de vagas, e você já tem uma fonte de renda enorme. Depois vem as lojas, restaurantes e franquias dentro do terminal. Quem administra o aeroporto não fica só com o lucro da própria operação. Ele aluga cada espaço para grandes marcas, lanchonetes, lojas de conveniência, perfumarias, livrarias e cobra um valor de aluguel que muitas vezes é bem mais caro do que em shoppings tradicionais, né? Justamente porque o público que passa por ali não tem muita opção e o movimento é alto o dia inteiro. Tem também a publicidade. Você já deve ter notado painéis, anúncios em totens, propagandas em esteiras de bagagem e até em carrinhos de carga. Tudo isso é vendido para empresas que querem aparecer para milhões de pessoas que circulam ali todos os meses. Esse tipo de contrato publicitário também entra direto na conta de quem administra o aeroporto. E não podemos esquecer da parte de cargas. Aeroportos que recebem voos internacionais de carga lidam com a armazenagem, logística, área alfandegada e cobram taxas por cada operação desse tipo. Em aeroportos como Viracopos, por exemplo, a movimentação de cargas é uma das maiores do país. E isso representa uma fatia muito relevante da receita total. Agora, juntando tudo isso, taxas de pouso e decolagem, estacionamento, aluguel de lojas, publicidade e cargas, alguns dos maiores aeroportos do Brasil têm faturamento bruto que passa da casa dos bilhões de reais por ano, somando todas as unidades de um mesmo grupo administrador. Claro que desse valor saem custos enormes: manutenção de pista, segurança, energia, folha de pagamento, investimentos exigidos pelo contrato de concessão e pagamento ao governo pela outorga. Mas mesmo depois de todos esses custos, a margem de lucro de uma concessão aeroportuária bem administrada costuma ser bastante atrativa. E é por isso que grandes fundos de investimento e grupos internacionais disputam esses contratos com tanta força quando eles vão a leilão. Quer entender exatamente como funciona a divisão entre o que vai para o governo e o que fica com o grupo privado e quanto cada acionista pode embolsar no fim do ano? Na parte 2 a gente vai destrinchar isso com mais detalhes. Vamos entender agora como esse dinheiro se transforma em lucro de fato para quem é sócio dessas concessões. Porque até aqui a gente falou de faturamento, que é o valor total que entra. Mas o que interessa para quem investiu é o que sobra no final. E esse cálculo passa por várias etapas importantes. Vou separar isso em alguns pontos para ficar mais fácil de acompanhar. Como funciona o modelo de concessão? No Brasil, o governo não vende o aeroporto. Ele faz um leilão e entrega a operação por um período determinado que geralmente varia entre 20 e 30 anos. A empresa que ganha o leilão precisa pagar um valor de outorga, que pode ser pago de uma vez ou parcelado durante os anos do contrato. Além disso, todo ano ela paga uma porcentagem da receita bruta para o governo como uma espécie de aluguel pelo direito de explorar aquele aeroporto. Esse percentual varia de contrato para contrato, mas em muitos casos fica entre 2% e 5% da receita total, dependendo das condições negociadas no edital. Parece pouco, mas quando a receita é de bilhões, esse percentual já representa um valor bastante expressivo que sai direto para o caixa público todos os anos.
Os custos que ninguém vê. Depois desse pagamento ao governo entram os custos operacionais que são gigantescos. Manter um aeroporto funcionando exige uma estrutura enorme. Equipe de segurança, limpeza, manutenção de pista, sistemas de bagagem, climatização, energia elétrica, que em terminais grandes é uma conta altíssima, além de toda a parte administrativa e de atendimento ao público. Some a isso os investimentos obrigatórios que o contrato de concessão exige, como ampliação de terminais, construção de novas pistas, modernização de equipamentos e adequação a normas internacionais de segurança. É por isso que os primeiros anos de uma concessão costumam ser os mais apertados financeiramente. Muitas vezes, no início, o lucro líquido é baixo ou praticamente inexistente, porque praticamente tudo que entra é reinvestido na estrutura, porque o lucro cresce com o tempo. Conforme os anos passam e os grandes investimentos iniciais vão sendo concluídos, a margem de lucro tende a crescer de forma significativa. Isso acontece porque a receita continua subindo junto com o aumento do número de passageiros, enquanto os principais investimentos pesados já foram feitos e não se repetem com a mesma intensidade. O crescimento do tráfego aéreo no Brasil tem sido praticamente constante ao longo dos anos, com exceção de períodos pontuais de crise. Mais passageiros significa mais gente passando pelas lojas, mais carros no estacionamento, mais voos pousando e decolando e, consequentemente, mais receita em praticamente todas as frentes que a gente comentou na primeira parte. Quanto sobra de fato? A margem líquida. Quando olhamos para a margem líquida de uma concessão aeroportuária madura, ou seja, depois que os grandes investimentos iniciais já foram realizados, é comum encontrar margens que ficam entre 15% e 30% da receita total, dependendo da eficiência da gestão e do volume de passageiros daquele aeroporto. Isso significa que de cada R$ 100 que entram no caixa, uma parte relevante pode se transformar em lucro líquido para os acionistas. Em aeroportos grandes, com receita anual na casa dos bilhões, essa margem representa centenas de milhões de reais de lucro líquido por ano, somando todos os sócios envolvidos. Quem realmente são os donos? Agora, quem são esses acionistas? Na maioria dos casos, não é uma pessoa física dona do aeroporto, e sim um grupo de empresas, muitas vezes formado por uma combinação de operadores internacionais especializados em aeroportos e fundos de investimento brasileiros, incluindo fundos de pensão e fundos de previdência. Esse lucro é distribuído entre os sócios de acordo com a porcentagem que cada um tem na sociedade que administra a concessão. Então, quando alguém pergunta quanto o dono de um aeroporto recebe, na prática a resposta certa seria: depende da participação que esse investidor tem dentro do consórcio e depende também de qual aeroporto estamos falando. A diferença entre aeroportos grandes e pequenos. Os terminais maiores, que recebem dezenas de milhões de passageiros por ano, geram um volume de lucro muito maior do que aeroportos regionais menores, mesmo que proporcionalmente as margens sejam parecidas. Um aeroporto regional pode até ter uma boa margem percentual, mas como a receita total é menor, o valor absoluto de lucro também é bem mais modesto. Já um aeroporto que movimenta um grande volume de passageiros, com forte presença de voos internacionais, estacionamento sempre cheio e área comercial extensa, multiplica cada uma daquelas fontes de receita que vimos na primeira parte por uma escala muito maior. É essa diferença de escala que separa um aeroporto lucrativo de um aeroporto extremamente lucrativo. Fazendo as contas na prática. Para dar uma noção de escala, um aeroporto que movimenta dezenas de milhões de passageiros por ano pode gerar, em anos de operação já consolidada, um lucro líquido que passa da casa das centenas de milhões de reais, somando todos os sócios do consórcio. Se um investidor tem, por exemplo, 20% de participação nesse consórcio, ele fica com 20% desse resultado, o que já representa um valor altíssimo, mesmo sendo só uma fatia do negócio. Agora imagina esse mesmo investidor tendo participação em mais de um aeroporto, o que é bastante comum, já que vários grupos administram blocos de aeroportos ao mesmo tempo, vendidos juntos no mesmo leilão. Nesse caso, o valor recebido se multiplica conforme o número de unidades e a participação em cada uma delas. Por que esse negócio é tão disputado? É por isso que esse tipo de investimento é tão concorrido por grandes grupos. Mesmo com toda a complexidade, os custos altos e a exigência de investimentos constantes, o retorno no longo prazo costuma compensar, principalmente porque um aeroporto, diferente de outros negócios, praticamente não tem concorrência direta. Se você precisa pegar um voo para determinada cidade, você não tem a opção de escolher outro aeroporto na mesma região. Normalmente existe apenas aquele. Isso dá para quem administra um controle muito grande sobre o fluxo de receita, porque o cliente não tem para onde ir. As receitas que crescem junto com a economia.
Uma coisa que poucas pessoas percebem é que o lucro de um aeroporto está diretamente ligado ao desempenho da economia como um todo. Quando o país cresce, mais empresas fazem viagens de negócios, mais turistas circulam, mais cargas são transportadas. Tudo isso impacta direto no caixa de quem administra o terminal, sem que essa empresa precise fazer absolutamente nada de diferente. Basta o movimento aumentar naturalmente. Por outro lado, em períodos de retração econômica, a queda no número de passageiros afeta praticamente todas as receitas ao mesmo tempo. Menos gente voando significa menos carros no estacionamento, menos consumo nas lojas e restaurantes, menos voos pousando e decolando. Por isso, esse tipo de negócio costuma ser visto como cíclico, mas com uma tendência de recuperação forte assim que o cenário melhora, já que a demanda por transporte aéreo tende a voltar com força nos anos seguintes. O papel da localização. Outro fator que pesa muito no resultado final é a localização do aeroporto. Terminais que ficam perto de grandes centros urbanos, polos industriais ou regiões turísticas tendem a ter uma vantagem natural, porque o fluxo de pessoas é maior durante o ano inteiro, sem depender tanto de sazonalidade. Já aeroportos localizados em regiões mais isoladas, mesmo sendo importantes para a conectividade local, costumam ter uma receita mais limitada, porque o volume de passageiros é menor e as oportunidades de exploração comercial, como lojas e estacionamento, também acompanham essa escala reduzida. A importância dos contratos de longo prazo com lojas e marcas. Voltando à parte comercial, vale destacar que os contratos firmados com grandes redes de lojas, fast foods e serviços dentro do aeroporto costumam ser de longo prazo e com reajustes previstos. Isso dá uma certa previsibilidade de receita para quem administra, porque mesmo que o número de passageiros varie um pouco de mês a mês, esses contratos garantem um valor mínimo fixo, somado a uma porcentagem sobre as vendas realizadas dentro do espaço alugado. Esse modelo é parecido com o que acontece em grandes shoppings, mas com uma diferença importante. Dentro de um aeroporto, o público é praticamente obrigado a passar por aquele espaço, já que faz parte do caminho até o portão de embarque. Isso aumenta o poder de negociação de quem administra o terminal na hora de definir os valores de aluguel. Tecnologia e eficiência também geram lucro. Nos últimos anos, a modernização dos processos também passou a fazer parte da equação. Sistemas automatizados de check-in, controle de bagagem mais eficiente, totens de autoatendimento e tecnologias de monitoramento ajudam a reduzir custos operacionais ao longo do tempo. Menos gente necessária para determinadas funções, menos tempo de espera, menos gastos com retrabalho. Essa eficiência operacional, somada ao crescimento natural da receita com o aumento de passageiros, é um dos motivos pelos quais a margem de lucro tende a melhorar bastante depois dos primeiros anos de concessão, quando a fase mais pesada de investimentos já passou e a operação está mais rodada. O que isso significa para o investidor final? Juntando tudo, outorga paga ao governo, percentual anual sobre a receita, custos operacionais, investimentos obrigatórios e depois de tudo isso, ainda existe uma margem líquida relevante. Esse valor, distribuído entre os sócios do consórcio conforme a participação de cada um, é o que efetivamente chega no bolso de quem investiu. E o mais interessante é que esse tipo de retorno tende a se tornar mais estável e até mais alto conforme os anos avançam dentro do contrato, justamente porque a base de receita já está consolidada, os principais investimentos já foram feitos, e o que resta é administrar bem a operação para manter a eficiência. É por isso que, quando você vê grandes fundos de investimento, tanto brasileiros quanto internacionais, disputando esse tipo de concessão em leilão, eles estão pensando exatamente nesse cenário de longo prazo. Anos mais difíceis no início, seguidos de um período bem mais tranquilo e lucrativo depois que a estrutura está pronta e o fluxo de passageiros consolidado. Se você chegou até aqui, deixa o like, comenta o que achou desses números e se inscreve no canal, porque toda semana trazemos vídeos assim, explicando como funcionam por trás dos panos os grandes negócios do Brasil.